Bem, voltamos ao estudo do título de crédito, nesse segundo vídeo, nessa segunda parte da nossa aula. No material anterior, né, no slide anterior, na gravação anterior, nós analisamos, né, desde o que era o crédito, né, passando pela essa criação do direito, né, denominado títulos de crédito, que é o título da nossa disciplina, que é o tema objeto de estudo da nossa disciplina, né? Falamos dos princípios ou elementos essenciais que caracterizam os títulos de crédito, né? E findamos com o regime jurídico cambial, né? Que é esse sistema jurídico que protege, né? Que dá essa força, essa garantia aos credores, né? Normalmente empresários, comerciantes, de que esse documento intitulado título de crédito, que recebe o nome de título de crédito, ele é um documento hábil a garantir o valor respectivo, né, firmado dentro dessa relação entre as partes, credor e devedor. Né? Então, na verdade, esse regime jurídico cambial, ele traz garantias, né, ao credor, ao empresário, ao comerciante, garantias de que aquele crédito ali estipulado, né, ele vai ser cumprido, né, na medida em que os títulos de crédito, desde que preenchidos os requisitos necessários, eles vão ter a força quanto a essa obrigação ali firmada. Então, aquela pessoa que lhe transfere o título não poderá cobrá-lo mais. Então, o título, ele esse documento, né, o título de crédito, hábil a garantir a obrigação. Então, aquele que está de posse com o título, e a gente sabe que a característica é essa circulabilidade do título, né? Então, o título ele foi feito exatamente para passar de mão em mãos, né? Em regra, essa é a razão de ser facilitar o crescimento, né, a ampliação desse crédito. Então, aquele que é credor, que transfere esse título, né, que repassa esse título, ele deixa de ser o credor e ele não poderá mais cobrar do legítimo devedor, né, daquele que originariamente consta como devedor. Tá? É o princípio da cartularidade. O credor vai ser aquele que efetivamente tiver de posse da cártula. Também essa garantia, ela, que se retrata lá pelos princípios, né? Então, pelo princípio da literalidade, a garantia que vai se conter lá é somente o que estiver ali disposto, né? O que estiver expresso naquele documento. Então, pelo princípio da literalidade, só valem para o título as relações jurídicas dele decorrentes. Todas as outras relações jurídicas que poderão interferir com o crédito adquirido são apenas aquelas que constam expressamente no título e em nenhuma outra. Né? Então, se você transfere o título para um novo credor, né, do qual você era devedor e você paga com esse título que você havia recebido, só vai continuar valendo o que ali consta, né? O valor que ali consta, o devedor que emitiu o título, né? É o princípio da literalidade. E as exceções que pertencem à relação em que o proprietário do título não tenha participado, não tem eficácia jurídica na cobrança do título. É a segurança que se tem ao crédito, né? A espécie de o que a gente identificou lá pelos princípios como autonomia. Então, só vai valer o que está, quem estiver de posse, o que estiver escrito e segundo o que for firmado, né, pelo princípio da autonomia do próprio título. Também é importante a gente ver que dentro desse que a gente chama regime jurídico cambiário, nós temos as características dos títulos de crédito, ou os atributos que esses títulos de crédito possuem. Então, um deles é a negociabilidade, né, a facilidade na circulação desse crédito, né, na medida em que um título, ele pode servir, ele está na mão de um credor e ele pode ser usado por esse credor para
pagar, né, cumprir uma obrigação por ele anteriormente assumido, uma dívida que ele tenha com uma outra pessoa, né? E aí é o aspecto da negociabilidade, da circulação do crédito, né? A gente até colocou aí mais embaixo a circulabilidade, né? Então tem essa facilidade de circular, o chamado giro econômico, né? É a possibilidade de um credor de um título antes do vencimento da obrigação, valer-se desse mesmo título de crédito como garantia de um empréstimo ou pagar seus próprios credores com o título, através do endosso, por exemplo, né? E a outra característica que a gente tem, então a gente pode concluir que a negociabilidade com a circulabilidade, elas estão bem relacionadas. E a característica, outro atributo que os títulos de crédito possuem é o da executividade, maior eficiência na cobrança. Então, na medida em que a gente viu que os títulos de crédito, eles dão essa garantia para o credor, o próprio sistema jurídico já confere, né, já possibilita a cobrança mais eficiente daquele valor na hipótese de não cumprimento, né, de não cumprimento da obrigação, de não pagamento pelo devedor. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que os títulos de crédito, que são títulos executivos extrajudiciais, eles não demandam uma primeira ação de conhecimento. Ele já vai, no âmbito da esfera jurídica, já vai direto para a ação executiva, ação de execução. Por quê? Porque o conteúdo dele ali expresso já tem essa força, já tem essa garantia de que há realmente uma obrigação a ser cumprida pelo devedor. Em caso de inadimplemento pelo devedor da obrigação assumida, o credor de um título de crédito não precisa promover a devida ação judicial de conhecimento, foi o que acabamos de falar, para somente depois poder executar o seu título. Aqui nos títulos de crédito, né, o portador do título de crédito já executa logo, já vai para a fase mais à frente, a fase judicial que chega efetivamente ao objetivo de todo credor, que é a obtenção do valor, a obtenção do seu crédito, né? Do dinheiro, através de uma penhora, através da expropriação que busque alcançar o valor ali contido no título. O artigo 784, inciso 1º do CPC, diz que os títulos de crédito definidos em lei como títulos executivos extrajudiciais possibilitam a execução imediata do valor devido, como a gente vinha falando. Esse artigo, ele traz, logo abaixo, ele diz, são títulos executivos extrajudiciais. Então, o artigo 784 do Código de Processo Civil brasileiro já aponta quais são esses títulos executivos extrajudiciais. Então, inciso 1º, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Tá? Então, vejam, aqui nós temos alguns títulos de crédito que nós vamos abordar mais adiante, mas a gente traz aqui uma noção geral e não se preocupe quanto às expressões não identificadas até então, não apresentadas até então, porque elas irão ser oportunamente trazidas. Então, a letra de câmbio é uma ordem dada por escrito a uma pessoa para que pague a um beneficiário indicado uma determinada importância em direito, né? A nota promissória é um título de crédito emitido pelo devedor sob a forma de promessa de que vai pagar, promessa de pagamento. Há também uma pessoa determinada, né? E há um valor certo e em certa data. A nota promissória é a promessa direta e unilateral de pagamento à vista ou a prazo, efetuada em caráter solene pelo promitente devedor, que promete pagar, e ao promisso credor, ao que vai receber o valor ali descrito. E a duplicata é uma ordem de pagamento emitida pelo credor ao vender uma mercadoria ou serviço que prestou e que estão representados em uma fatura, que deve ser paga pelo comprador das mercadorias ou pelo tomador dos serviços. Ou seja, a duplicata ela já tem uma relação direta
nas relações jurídicas de compra e venda, né? Venda de mercadoria ou prestação de serviço. E todos esses títulos nós vamos abordá-los, né, em momento oportuno. Vamos apresentar aqui quais são os requisitos que conferem a eles o reconhecimento de título de crédito, né? E, por conseguinte, garante ao credor, né, dá essa garantia, esse plus a mais quanto à exigência do crédito, ao recebimento do crédito ali disposto. Temos ainda as debêntures, que é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. E temos o cheque. O cheque, gente, que já foi, melhor falando, o título de crédito mais usual, né, na grande sociedade, na massa da sociedade, na grande massa da sociedade, né? Então, todo mundo emitia cheque, todo mundo dava cheque. Então, o que é o cheque? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Isso já rebate aquela ideia, um cheque pré-datado. Um cheque pré-datado é uma convenção entre as partes, mas a lei não. A lei já diz que o cheque é ordem de pagamento à vista, sacada contra o banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do sacado ou decorrente de contrato de abertura de crédito entre ambos. Então, o cheque também tem seus requisitos, tá? O cheque também tem seus requisitos e nós vamos estudá-los. Então, quem é o sacado, quem é o sacador, né? Quem é o beneficiário? Então, tudo isso a gente vai abordar em momento oportuno. Nesse momento, a gente precisa ter o entendimento de que os títulos de crédito, desde que formalizados dentro dos requisitos que a lei estabelece, eles dão essa garantia ao credor da exigibilidade do recebimento do valor devido na forma como expresso no título pelo devedor. Agora a gente vai estudar a classificação dos títulos de crédito, né? E aí, professora, a gente nem estudou os títulos de crédito, já vai estudar a classificação? Exatamente, já vamos estudar a classificação. Por quê? Porque esses títulos de crédito, essa parte da classificação dos títulos de crédito, ela engloba a parte, vamos dizer assim, as noções gerais dos títulos de crédito, né? E aí depois, em um segundo momento, em outro momento, nós vamos estudar os títulos de crédito em espécie. A gente já acabou de ver aí, a partir do momento que a gente explanou o artigo 798 do Código de Processo Civil, que traz os títulos de crédito extrajudiciais. De uma forma que os títulos de crédito ali dispostos, eles têm uma exigibilidade, né, uma executoriedade direta, sem necessidade de se mover um primeiro processo para dizer quem é o devedor, né, quem é o réu, já que o contido no título é o que vale pelo princípio da literalidade, desde que o título se apresente nos termos, segundo os requisitos que a lei estabelece para cada título, tá? Então, vamos lá. Classificação dos títulos de crédito. Quanto ao modelo, né? Então, são esses, né? São esses a classificação dos títulos de crédito quanto a esses itens aqui, quanto ao modelo, quanto às hipóteses de emissão, quanto à estrutura, quanto à circulação e quanto ao conteúdo das declarações. Quanto ao modelo, os títulos de crédito, eles podem ser vinculados ou livres, tá? Vinculados são aqueles títulos de crédito em cuja forma ou modelo vem previamente definido na legislação. Então, não há como se criar um título de crédito que já tem na sua própria legislação disposto como é o seu modelo, como é que é a forma, como ele deve se apresentar. Então, ou seja, o direito definir um padrão para o preenchimento dos requisitos específicos de cada um. Então, a gente pode citar aqui como exemplo a duplicata mercantil e o cheque. Todo mundo já teve um cheque na mão. Todo mundo sabe que aquele talionário, aquele formuláriozinho é vinculado. Somente vai se apresentar e valer como cheque naquele modelo, né? Então, a duplicata mercantil nasce de uma compra e venda a prazo ou da prestação de um serviço e está vinculada à nota fiscal.
né? Um dos requisitos da duplicata mercantil é a vinculação à nota fiscal e que seja referente à venda, né? A compra e venda de um produto ou a prestação de um serviço. Né? Ele tem que estar se fazer justificado e acompanhado por uma nota fiscal. E o cheque, né? A gente tem as normas do Banco Central, né? Então, cada banco, apesar de ter a sua cor, né? A sua bandeira, né? A sua logomarca impressa, os campos específicos do talonário, eles são expressos segundo determinações, né? Essa formatação do Banco Central, tá? Então, não há como. Então, são dois exemplos de título de crédito vinculados, que quanto ao modelo são vinculados, não podem se apresentar de outra forma. O livre é a forma que não vem definida em lei. Então, a lei não define a forma desse título, né? Então, a forma não precisa observar um padrão normativamente estabelecido, ou seja, pode-se elaborar um título de crédito até mesmo em casa. Exemplo, a nota promissória, uma letra de câmbio, tá? Então, a nota promissória, ela, por mais que a gente tenha a possibilidade, muitas vezes, de comprar um talonário, né? Em livrarias, em lojas, em papelarias, né? Ali é um padrão. Você pode fazer uma nota promissória até mesmo em casa, porque ele não quanto ao modelo, ele não é vinculado, ele é livre. Da mesma forma, a letra de câmbio. É claro que o fato do modelo ser livre não permite que ele se apresente de qualquer forma. Existem os requisitos, os itens obrigatórios que vão ter que constar nesses títulos de créditos que, quanto ao modelo, são livres. Uma segunda classificação é quanto à hipótese de emissão. Né? O título de crédito, eles vão ser emitidos porque tem uma causa ou independe de uma causa, né? Então, eles podem ser casual, né? Possuem uma causa necessária, isto é, só existem em função de um determinado negócio fundamental, e esse negócio é que vai influenciar a existência do título. Os documentos trazem nas declarações literais que contém referência ao negócio. São os títulos que somente, exatamente, ou seja, são os títulos que somente podem ser emitidos se ocorrer o fato que a lei elegeu como causa possível para a sua emissão. A gente acabou de ver que a duplicata mercantil só pode ser emitida nos casos de compra e venda mercantil ou no caso de prestação de serviço, tá? Então, nesse caso, a duplicata, né, como o varrate e o conhecimento de frete. A duplicata são outras hipóteses. A duplicata ela só pode ser emitida nessas hipóteses, tá? Para vincular situação fática, né? A duplicata ela tem que ter por referência compra e venda de item mercantil, né? Ou, na hipótese de prestação de serviço, varrate ou conhecimento de frete. E nós temos também os títulos que não precisam de causa específica alguma, né? Eles vão nascer por qualquer tipo de relação, de situação fática. Então, são os chamados títulos de crédito não casual. E aí a gente não precisa, exatamente por não serem relacionados a nenhum motivo, né? Não precisa de causa especificada em lei para ser emitido. São aqueles em que os direitos incorporados no título não se ligam ou dependem do negócio que deu lugar ao nascimento do título. Ou seja, a situação fática que ensejou o surgimento do título, como no caso da duplicata, que precisa de uma relação de compra e venda, né, ou de prestação de serviço. Assim, ao portador, qualquer obrigado, não é permitido inquirir a causa do título. Então, não há por que tentar investigar, inquirir, tentar descobrir, combater a causa do título, né? Já que ele vale por si só, por si mesmo. Podem ser criados por qualquer causa. Exatamente, os títulos não causais, eles podem ser criados por qualquer causa. A emissão dele, quanto à hipótese de emissão, eles são não causal, né? Para representar qualquer tipo de obrigação, tá?
O exemplo que a gente tem é o cheque, você passa um cheque, emite um cheque para pagar qualquer negócio, né? Não tem vinculação, não tem causa específica para se emitir um cheque, a nota promissória e a letra de câmbio. Quanto à estrutura, terceira classificação, quanto à estrutura. Os cheques, eles podem ser ordem de pagamento, né? Dentro dessa primeira classificação quanto à estrutura. Quando se fala em ordem de pagamento, é importante a gente verificar quanto à estrutura, que são títulos de crédito que fazem nascer 3 situações, né? Isso é importante, a gente vai utilizar isso mais à frente também. Então, são 3 situações que nascem com a ordem de pagamento, né? Aquele que dá a ordem, o sacador, aquele que recebe a ordem, o sacado, e o tomador, que é o beneficiário, tá? Então, na verdade, se a gente for traduzir aqui para o devedor e para o credor, o credor é o beneficiário, né? É o tomador do crédito, né? É o tomador daquela ordem de pagamento, é o beneficiário. E aí, a gente tem, por exemplo, na letra de câmbio. A letra de câmbio, você emite a letra de câmbio dando uma ordem para que alguém pague a uma outra pessoa, tá? Então, o sacador dá a ordem, né, através de um documento, para que uma segunda pessoa receba essa ordem e realize o pagamento, que é o sacado, realize o pagamento para o beneficiário, que é o tomador. E aí nós temos, então, na ordem ao pagamento, são 3 figuras. Aqui na promessa de pagamento, são 2 figuras, né? Vamos dizer assim, 2 situações. Na ordem de pagamento, são 3 situações ou 3 figuras, como a doutrina costuma dizer. E aqui são 2 figuras ou 2 situações. Então, aqui vai nascer a situação do promitente, né? Aquele devedor que promete cumprir com o que está descrito naquele título, né? Como devedor que o é, e o tomador beneficiário, que é o mesmo credor, tá? Então, apenas a nota promissória é promessa, os demais todos são ordem de pagamento. Então, a nota promissória é promessa, né? É promessa de pagamento, né? Os demais são ordem de pagamento. Então, na nota promissória, como título de crédito, só surgem 2 situações ou 2 figuras, né? Que é a figura do promitente, que é o devedor, e o tomador, que é o beneficiário ou credor. Temos ainda, né, a quarta classificação, que é quanto à circulação. A gente viu que a circulação do título, né, esse favorecimento desse giro comercial, né, desse percurso que pode fazer o título de crédito, é algo que favorece esse desenvolvimento do crédito, né? E traz confiança, garantia ao último credor, né? Acerca do cumprimento daquela obrigação. Então, quanto à circulação, nós temos o título de crédito emitido ao portador, né? Título ao portador, que é aquele que não identifica o beneficiário, né? Ele não traz quem é o credor e ele vai circular por mera tradição. A tradição nada mais é do que a entrega da cártula, a entrega do documento, a entrega do título, né? Sair de uma mão e ir para a mão de outra pessoa. Sai de um credor e vai para a mão de outro credor. E aí, portanto, por não identificar o credor, eles se tornam essa circulação, essa transmissibilidade mais fácil, né? Como a gente falou, por mera tradição. Também quanto à circulação, nós temos os títulos nominais. Aquele que, ao contrário do ao portador, indica o beneficiário, indica o seu titular, o seu credor, tá? Então, a transferência da titularidade, né, do título, para ele sair de uma mão e passar para a mão de outro credor, exige não apenas a mera tradição, né, a entrega do documento a outra pessoa, como lá no título ao portador, mas também um ato formal, né, um endosso, né, uma sessão civil, tá? Então, nos títulos nominais,
vai exigir a entrega do título, a tradição, né, pelo próprio princípio da autonomia, pelo próprio princípio da cártula, né, da cartularidade, que o título ele fala por si só, que tem que ser apresentado ele, então exige-se a tradição. E, além disso, um ato formal, né? Então, se for um título nominal, a ordem circula por endosso, né? Vai ser feito o endosso. E se for não a ordem, somente através de sessão civil. Nós vamos estudar esses institutos logo mais à frente, tá? Então, a ordem exige endosso. O endosso é um ato jurídico, né? É um instituto de direito empresarial, né? Típico do regime cambial, né? É o que faz a transferência dos títulos nominais à ordem, né? Regula o Código Civil que o endossante não se responsabiliza pelo pagamento do título, exceto se dispuser de forma contrária no ato do endosso. Então, para que o endossante ele se torne responsável, né, ele precisa dispor, né, que será responsável por aquele título, né? Ele precisa dispor de forma contrária, ou seja, ele assumindo essa responsabilidade. E os títulos nominais não à ordem, aqueles que vão exigir, além da tradição, uma sessão civil, né? E o que é esse título não à ordem, né? Que se transmite, além da tradição, através da sessão civil. Então, o título não à ordem ou não endossável implica na não possibilidade de circular. Ele tem essa restrição contida de não permitir a circulação, por, vamos dizer assim, por simples endosso, né? Mas, somente se através de uma sessão civil de crédito. E aí é um documento mais formal do que um simples endosso, que pode ser considerado pela simples assinatura, endossando aquela transferência, né? Mas nos títulos nominais não à ordem, a circulação não é permitida por endosso, somente por sessão civil de crédito. Então, tá aí, o endosso. Quem transfere responde pela existência e pela solvência, né? Então, responde pela existência do título, né? E pelo pagamento do título, pela solvência. É a presunção de que os títulos são à ordem, né? Quando se dão através de endosso, ou seja, vão circular por este endosso, né? E a questão é que o endosso é mais vantajoso, porque são mais pessoas respondendo pelo título. Na sessão civil, quem transfere responde somente pela existência, não responde pelo pagamento. Então, ele tem que garantir somente a existência do título. Ele não, já que ele cedeu a dívida, passa para aquele, o crédito passa para aquele, ele não tem mais relação com a solvência, com o pagamento. Para circular, como não há ordem, a cláusula deve ser expressa. Então, a sessão civil, ele impede a transferência do título, não há ordem, né, pelo endosso, porque ele passa a exigir a sessão civil e tem que ser, para que não haja circulação, tem que vir contido a cláusula, né, de não circular, de não ser permitida a circulação. E, por fim, a última classificação quanto ao conteúdo das declarações, né? Das declarações contidas no título. Então, os títulos próprios, né? São aqueles que consubstanciam uma operação de crédito, né? E correspondem a documentos de legitimação, né? Então, eles vão estar vinculados, relacionados a uma operação de crédito, né? Subordinada a essa operação de crédito. Então, a existência, a confiança que inspiram, né? Então, eles são aqueles que preenchem todos os requisitos e princípios do direito cambiário, bem como seus atributos. A letra de câmbio, a nota promissória, é um exemplo, sim, de títulos próprios. Já os impróprios, embora sejam também títulos, né? Porque eles estão nessa classificação por serem títulos de crédito também, então, eles têm essa legitimação como título, eles não têm esses atributos, esse requisito como da circulação de direitos, né, da circulabilidade. Caracteriza como meros instrumentos comprobatórios da causa e não encerra operações de crédito.
não representam a verdadeira operação de crédito, mas que, quando revestidos certos requisitos dos títulos, propriamente dito, circulam com as garantias que caracterizam esses papéis. Então, os títulos de créditos próprios são aqueles que eles encerram, né, eles dão razão, eles se predispõem a garantir essas operações de crédito, né, essa circulação de direitos. Os impróprios nem tanto, não visam essa circulação de direito e são meros instrumentos comprobatórios de uma causa, tá? De uma causa que pode vir a gerar uma obrigação. Então, pessoal, a gente encerra aqui o estudo dos títulos de crédito nessa segunda aula, onde nós vimos, além do regime jurídico cambial, né, os efeitos garantidores dele, fizemos o estudo da classificação dos títulos de crédito. Obrigada.